Quem puder ajudar aí de obreiros, colaborar para ser um pouco mais rápido, Efésios 2. Deixa marcado aí, tá? Quem achou, deixa marcado com o marcador aí. Agora vai para o livro bem fácil, não pede ajuda para ninguém, tá? Gênesis é o primeiro livro. Vai lá em Gênesis 22. Gênesis 22. Quem achou, diga amém. Então, Gênesis 22, lá na frente eu vou ler Efésios, está lá na frente, quando estiver terminando a ministração, no meio dela. Deixa a irmã achar ali, Gênesis 22. Vamos ler 22, versículo 13. Gênesis 22, versículo 13. Diz assim, ó: Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis que um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas, pelos seus chifres no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. Diga amém por isso. Amém. Coloque a Bíblia sobre o teu coração. Vamos orar para que Deus fale conosco. Oremos ao Senhor. Amém? Toma o seu assento aí, por favor. Amém, irmãos? Irmãos, eu sempre falo isso quando ela coloca ali. O pregador tem que estar cheio do Espírito Santo para pregar, mas as pessoas, os ouvintes, também tem que estar cheio para entender. Entendeu a importância ou não? Você está ligado? Eu estou pregando aqui, alguns vão dormir porque não estão ligados. Eu fico muito feliz em saber que eu nunca dormi numa pregação, nunca, mesmo cansado. Quando eu trabalhava das 5 da manhã às 8 da noite, eu nunca dormi uma pregação, porque eu falei: Senhor, não deixa eu dormir enquanto o Senhor estiver falando comigo. Então, irmão, não durma, fique em espírito aí, porque Deus vai falar com você. E vou te dar um conselho: não é através de eis que o Senhor diz, não, eu digo, não, eis que a palavra do Senhor diz. Eu vou ler o Evangelho, e o Evangelho vai falar com você hoje, amém? Porque o Evangelho é o poder de Deus, é o Evangelho que é o poder de Deus, amém? Então ouça hoje a palavra e acolha a cada palavra, amém? Então vamos começar agora a mensagem de hoje. Eu quero falar sobre Abraão e Isaac. Nós sabemos que Isaac é filho da promessa de Abraão, não é isso? Já na sua velhice, né, um milagre sobrenatural acontece. Isaac nasce, o filho da promessa. Não vou estender aqui, porque o foco da pregação não é aqui, nessa parte. Só que você sabe o quanto Abraão desejou Isaac, sim ou não? Ele ansiava por Isaac. Abraão desejou muito ter este filho. E quem é pai aqui, é mãe, até quem não é pai e mãe sabe, imagina, até quem não é, o amor que o pai e uma mãe sente pelos seus filhos, sim ou não? Você que é pai, você que é mãe, até você que não é, você sabe o amor que você tem pelos seus filhos. E um filho tão esperado, um filho que veio da promessa
de Deus. Seu filho é uma promessa de Deus para você. Sua filha é uma promessa de Deus para você. Então olhe para o seu filho assim, amado, como uma promessa de Deus. Ele não é um peso para você, ela não é um peso. Eles são promessas de Deus para você. É fácil cuidar de filhos? Não. Portanto, a Bíblia diz que eles são herança do Senhor. Então seus filhos são uma bênção que Deus colocou na sua vida, por mais difícil que eles sejam. Então nós sabemos o amor que Abraão tinha por Isaque. Isaque nasce, agora está junto a Abraão e Sara, já idosos. Só que o pior dia, na minha visão, olha para mim, esse é o pior dia de Abraão. Quando eu olhei essa passagem, eu entendi, para Abraão, esse deve ter sido o seu pior dia. Abraão, para mim não tem outro dia pior do que esse dia. Por que eu falo isso? Você sabe, toca em mim, mas não toca nos meus filhos. Não é assim? É ou não é? Toca em tudo, mas não nos meus filhos. Então Abraão agora vai enfrentar o seu pior dia, ou aliás, os seus piores dias da sua vida. Como eu disse, Abraão esperou tanto Isaque. Isaque nasce, agora está na família de Diaconisa Rose. Só que Deus vai pedir algo para Abraão, aquilo que ele mais amava, que ele mais desejava. Entenda uma coisa: Deus não tenta ninguém. A Bíblia diz que Deus não tenta ninguém, mas Deus prova. Provação é diferente de tentação. Deus não tenta ninguém. O homem é tentado pela sua própria cobiça, pelo seu coração, pelo seu desejo. Deus não tenta ninguém, mas Deus prova. E chegou a hora de Deus provar a Abraão. Talvez você entrou aqui, está sendo provada, mas também a mensagem não é essa. O foco da mensagem não é sobre ser provado por Deus. Você vai entender porque esse é o pior dia de Abraão. Leia comigo Gênesis 22, 1 ao 2. E aconteceu depois dessas coisas, que tentou, aqui está tentou, né? Mas tentou aqui foi apenas uma escrita, não com a Bíblia errada, tá? Uma tradução errada. Pode estudar, Deus não tenta ninguém. Então aqui é uma provação. Deus provou a Abraão e disse-lhe: Abraão. E ele disse o quê? Eis-me aqui. Olha para cá por enquanto. Você viu como Abraão, ele é apto a servir? Ele é apto a obedecer à voz de Deus? Deus chamou Abraão e na mesma hora Abraão falou o quê? Eis-me aqui. Quer dizer, Abraão está pronto a atender a voz de Deus. Como nós somos lentos para atender a voz de Deus. Como Abraão é um homem, para mim, um dos maiores da Bíblia, porque ele é o homem, o pai da fé, não é isso? Ele é o homem a qual a obediência dele a Deus está acima do seu amor pelo seu próprio filho da promessa. Então Deus provou Abraão, e Deus chamou Abraão, e na mesma hora Abraão disse: eis-me aqui. Olha aqui, porque é o pior dia de Abraão, ou os piores dias. Gênesis 22, 2. E disse:
toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Esse não seria, pastor Érico, o pior dia para Abraão? O homem está em paz com a tua família, Abraão está ali, o filho amado, Isaque está ali, e Deus pede agora o filho que ele ama, tanto ama. Fala: Abraão, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas. Faz uma coisa, Abraão, vai-te até a terra de Moriá e ofereça em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Se coloque no lugar de Abraão, você agora. Se Deus pedisse para você ter o único filho que você tanto ama, esse não seria o seu pior dia? Ou não? Seria ou não, irmãos? Imagina pedir o teu filho, a qual você tanto ama, e Deus fala: ofereça o teu único filho, a quem você tanto ama, ofereça ele em sacrifício, no monte que eu te mostrarei, lá em Moriá. Este é o pior dia, os piores dias de Abraão, que Abraão vai enfrentar. E olha o que Abraão faz. 22:3. Então se Abraão não se levantou, foi isso? Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, e Isaque seu filho, e fendeu, cortou a lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Que madrugada terrível! Olha para mim aqui, olha o que Deus pede para esse homem, provando Abraão: Abraão, pegue seu filho, o filho que você ama, e leve até o monte que eu te mostrarei em Moriá, e ofereça ele em holocausto. No versículo 3, então se levantou Abraão pela manhã de madrugada. Abraão, imagina como ele passou a noite. Imagina como foi o pensamento desse homem: ter que se levantar e levar meu filho, ao qual eu amo, para sacrificar, para matá-lo. Imagina como este homem passou a madrugada. Quão triste, se essa não foi a pior noite de sua vida, a pior madrugada da sua vida. Você que é pai, você que é mãe, você que não é também, se coloque no lugar de Abraão agora. Eu vou usar até meus primos ali, como a lei que tem apenas um único filho. Imagina pedir isso para você. Se você iria dormir à noite. Até você que tem 10 filhos, você não queria fazer isso com nenhum. Então aqui é a pior noite, é a pior madrugada, são os piores dias de Abraão. Imagina a dor deste homem. Então esses são os piores dias de Abraão. Porém Abraão, mesmo sendo os seus piores dias, ele se preocupa em obedecer à voz de Deus. Você entendeu que nos piores dias também você deve obedecer à voz de Deus? Nos piores dias nós nos rebelamos contra Deus, é ou não é? Nos piores dias, no dia de tempestade, dia de luto: Senhor, o Senhor não existe, porque o Senhor não operou na minha vida, porque o Senhor não fez, porque o Senhor não curou. São nos piores dias que nós levantamos para desobedecer a Deus. Foi no pior dia que Abraão se levantou para obedecer à voz de Deus. Então Abraão, ele vai se levantar,
ele vai caminhar 3 dias para chegar aonde Deus ordenou. Mas antes disso, Abraão ele vai pegar, o seu jumento, vai emparelhar o jumento para a viagem. Ele vai chamar 2 moços para que vá com ele e vai chamar o sacrifício. Quem que é o sacrifício? Isaac. Imagina a dor desse homem. Pastor Érico, imaginou? Esse homem se levantando e falando: Deus me pediu para que eu sacrifique Isaac. Imagina esse homem cortando a lenha, emparelhando o seu jumento e chamando os homens e imaginando: o meu filho é o sacrifício, eu vou ter que sacrificar o meu filho, a qual eu tanto amo. Imagina a dor deste homem. E ele vai até o lugar com os moços e com Isaac e com o seu jumento, aonde Deus ordenou, caminho de 3 dias. Quem entendeu até aqui? Olha só para você ver que eu não estou mentindo. Versículo 4. Vamos o 3. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou, quer dizer, emparelhou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, e Isaac, seu filho, e fendeu a lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. 4. Ao 3º dia levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. 5. E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado tornaremos a vós. Olha para mim aqui. Abraão chega ao lugar que Deus ordenou. Imagina os dias de Abraão, enquanto está no jumento com os seus 2 servos, 2 moços e seu filho Isaac, a caminho de 3 dias. Imagina a dor de Abraão vendo Isaac ali 3 dias do seu lado e sabendo que Isaac iria ser sacrificado. Mas Isaac está ali, e Abraão está ali, eu creio, com a dor no coração. Contudo, o que vale para ele é obedecer à voz de Deus. Então Abraão segue 3 dias a caminho ao Monte Moriá, onde Deus ordenou, creio eu, com o coração ferido, magoado, entristecido, porém dentro da vontade de Deus. Que dor deste homem, amado. Eu li isso em casa, eu chorei com a dor de Abraão. Imagina esse homem 3 dias, irmão Antônio, levando o seu filho, olhando, você é o sacrifício, filho. Isaac não sabia de nada. Só que Abraão está certo, que se mesmo ele matasse Isaac, Deus teria o poder para dar vida a Isaac novamente. Mas Abraão segue 3 dias de dor e sofrimento. Esses são os piores dias de Abraão. E ele fala assim: fique aqui vocês, que eu vou subir com meu filho no monte. Pegou, colocou sobre Isaac a lenha, ele pegou o cutelo, e subiram os 2 ao monte. Ele tomou fogo, cutelo na sua mão, e foram ambos juntos ao monte. Olha agora, versículo 7, 22, 7. Então falou Isaac a Abraão seu pai e disse: meu pai. E ele disse:
eis aqui meu filho. E ele disse, quer dizer, Isaque disse, eis aqui o fogo, pai, e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Minha irmã, que sofrimento. Você entendeu o que eu li ou não? Chegando lá em cima, Isaque fala, meu pai. E Abraão disse, eis-me aqui meu filho. E Isaque diz assim, pai, aqui está o fogo que o Senhor trouxe, aqui está a lenha que eu trouxe, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Você imagina a dor de Abraão ouvindo isso, sabendo que Isaque era o sacrifício? Você imagina a dor de Abraão agora ou não? Você como mãe, como pai, você entende a dor deste homem? Contudo, para ele o que importa é cumprir a vontade de Deus. Mas a dor é transbordante. A dor me alcançou. A Bíblia é para ser lida como se você entrasse dentro do personagem, sentisse aquilo que você está lendo. E eu consigo ter um pouco desse costume de ler e entrar lá dentro, para entender um pouquinho da dor daquele homem. E eu pensei, Abraão, que dor, em ver seu filho olhando para você dizendo, pai, meu pai. E você fala, Abraão, você fala assim, Abraão, filho, eis-me aqui. E Isaque fala assim, pai, está aqui o fogo, está aqui a lenha, mas cadê o sacrifício? Que dor para Abraão. E olha o que Abraão responde no versículo 8. E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, subindo para o monte, sem o cordeiro, sem o carneiro, porque Isaque seria o sacrifício. Os dois sobem lá em cima, mas Isaque, antes, sem saber que ele seria o sacrifício, ele vai dizer, cadê o holocausto? Que dor, irmão. E Abraão responde, Deus proverá para si um cordeiro para o holocausto, meu filho. E subiram ambos juntos para o sacrifício. Olha agora o versículo 9. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou o altar em cima da lenha. Você leu o que eu li aqui? E amarrou a Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha, para ser consumido. Você imagina a dor de Abraão aqui? Amarrando Isaque, como amarra um cordeiro ou um carneiro para o sacrifício, em cima da lenha, para atacar fogo. Você imagina a dor desse homem ou não? Porém, olha só o que aconteceu aqui, versículo 10. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo, para imolar, matar o seu filho. Versículo 11. Mas o anjo do Senhor
lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estenda a tua mão sobre o moço, e não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis que um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas ou chifres num mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. 14. E chamou Abraão o nome do lugar: o Senhor proverá, donde que diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Com uma grande dor no coração, Abraão coloca Isaque para o sacrifício, pega o seu cutelo para matar o seu filho. Só que no momento que ele vai fazer isso, uma voz do céu ecoa e diz: Abraão, Abraão. E Abraão, mais uma vez, ciente da voz de Deus, responde: eis-me aqui. Fala: Abraão, não faça nada com o moço. Quem que é o moço? Quem que é o moço? Isaque. Não faça nada com ele, porque eu vi que você temes a Deus e não negaste o teu único filho. Então Abraão olhou para de trás dele e enxergou o quê? Um carneiro, que era para substituir Isaque no sacrifício. Em outras palavras, o carneiro morreu no lugar de Isaque. O carneiro foi o sacrifício substituto para Isaque no pior dia de Abraão. Quem entendeu até aqui? Sabe, irmãos, nós já vivemos os piores dias também. Olha para mim aqui para você entender. Se engana você que acha que o pior dia que você está passando é hoje. Se engana você que acha que o pior dia que você passou foi o dia que morreu alguém da sua família. Foi um dia terrível? Foi. Só quem perdeu pai e mãe sabe. Quem perdeu o irmão, né? Um primo próximo, um sobrinho, sabe a dor que é. Todo mundo já perdeu alguém que ama aqui, sim ou não? Todo mundo já perdeu. Mas esse daí não é o seu pior dia ainda. Sabe qual foi o seu pior dia que já passou? Vá lá em Efésios. Efésios 2, versículo 1 e 2. E vos vivificou, olha agora, estando vós mortos em ofensas e pecado, em que noutro tempo antes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, olha agora, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como outros também. Diga amém. Qual foi o seu pior dia?
Lembra de Abraão? Abraão viveu seus piores dias. Grava isso. Qual foi o seu pior dia? Foi quando morreu alguém? Não. Esse foi um dia terrível? Sim. Mas não foi o pior dia. Os piores dias, ou meses, ou anos, foi os dias que você se encontrava morto em seus pecados. Qual foi o seu pior dia, ou meses, ou anos? Foram os dias que eu estava no mundo, vivendo sobre a ira de Deus, vivendo em desobediência a Deus, vivendo segundo a vontade de Satanás, cumprindo os seus desejos, cumprindo a vontade da carne. Esses são os piores dias de uma pessoa. E olha só o que a Bíblia diz aqui, ó. Vê se esse não é os piores dias. Efésios 2:11. Portanto, lembrai-vos, irmãos, de que vós, no outro tempo, erais gentios na carne, e chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam em circuncisão feita pela mão dos homens. O foco é agora. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança em sem Deus no mundo. Olha para mim aqui. Abraão teve seus piores dias. Antes a Bíblia diz que nós não tínhamos quem na nossa vida? Não tínhamos Cristo. Será que esses não são, pastor Érico, os piores dias do homem sem Cristo? Será que esses anos que passamos sem Cristo não foram os piores anos da nossa vida? Tudo podia estar indo bem, mas eu estou sem Cristo, e sem Cristo nada vai realmente bem. Então, para mim, um homem sem Cristo não está bem. Os piores dias da minha vida foi quando eu estava sem Cristo, porque a Bíblia diz aqui no 11, no 12, naquele tempo nós estávamos sem Cristo. Para mim esses são os piores dias de nossas vidas. E não tem Cristo, não tem esperança. Você leu aí agora, quem não tem Cristo não tem esperança. Então, para mim, os meus piores dias, anos, meses, foram os meses e anos que eu vivi sem Cristo, sem Deus. A Bíblia diz, nós éramos sem Deus, sem Cristo, sem esperança. Então, para mim, esses foram nossos piores anos de nossas vidas. E alguns querem voltar para lá ainda, né? Vai entender o ser humano. Irmã Marlene, eles querem voltar lá para o lamaçal tudo de novo, nos piores anos de suas vidas. Hoje eu tenho Cristo, você também, e eu não tenho medo de afirmar isso. Eu sem Cristo estava por aí dançando, bailando no mundo, curtindo com a carne, tudo enganação. Esses foram os piores anos da minha vida, sem esperança, sem Cristo, sem Deus. Agora, para terminar a pregação, que hoje é curta, para Abraão foram os seus piores dias. Só que Deus preparou o que para Abraão no seu pior dia, ou nos seus piores dias? Você vai lembrar aí, vamos lá. Estava nos piores dias de Abraão. Abraão iria sacrificar seu filho. Ele olhou para trás, ele viu o que? Um carneiro, que seria o substituto da morte de Isaac. Quer dizer, nos piores dias de Abraão, Deus enviou um carneiro. Nossos piores dias,
Quem que Deus enviou para nós? Vamos ler? Eu vou ler rapidamente, para ser rápido. João 3,16. Vou ler rapidamente. Não precisa abrir não, tá? Para ser rápido. João 3,16. Olha só. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu ou enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pode aplaudir o Senhor. Você entendeu ou não? Olha para mim, o carneiro simbolizava o próprio Jesus. Jesus é o carneiro, é o Cordeiro de Deus. Ele morreu no lugar de Isaac, substituiu Isaac. Então, no pior dia de Abraão, Deus enviou um carneiro. Nos nossos piores dias, qual foram os piores dias? Eu estava sem Cristo, sem Deus, sem esperança. Deus enviou o quê? O Cordeiro de Deus. Deus enviou Jesus, o seu único Filho, para que fosse sacrificado no meu lugar. Então, nos seus piores dias, Deus enviou o Cordeiro de Deus para morrer no seu lugar. Assim como para Abraão, em seus piores dias, foi enviado um carneiro, para morrer no lugar de Isaac como substituto. Nos nossos piores dias, Efésios 2:12, estávamos sem Cristo, sem esperança, sem Deus. Nesses meus piores dias sem Deus, eu entendi que Deus enviou o Cordeiro de Deus nos meus piores dias para morrer em meu lugar. Então essa é a palavra de hoje. Pode aplaudir o Senhor.